A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estou trazendo para você mais um capítulo do estudo Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. O tema de hoje, a língua difamadora. Provérbios capítulo 18 e versículo 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come dos seus frutos. Joyce Meyer vai trazer esse estudo nesse tema de hoje, dizendo: se você ouviu ou leu qualquer ensinamento sobre a língua, provavelmente passou por esse versículo várias vezes. Já o mencionamos nesse estudo, em algumas outras partes desse estudo, mas ele é tão vital que vale a pena revê-lo. Pense sobre ele por um momento. A morte e a vida estão no poder da língua. Temos alguma ideia do que significa a morte e a vida estar no poder de um membro do nosso corpo apenas, a língua? Significa que você e eu passamos pela vida com um poder incrível, como fogo, a eletricidade ou a energia nuclear. Bem debaixo do nosso nariz, um poder que pode produzir vida ou morte, dependendo de como é usado. Com esse poder, temos a capacidade de fazer um grande bem ou um grande mal, um grande benefício ou um grande malefício. Podemos usá-lo para criar morte e destruição, ou para criar vida e saúde. Pai do Senhor, pastor Celso Viana, vida e saúde. Podemos falar de doença, enfermidade, dissensão e desastre, ou de saúde, harmonia, exortação e edificação. E de quem é a escolha? A escolha é nossa. Ainda nesse estudo de Joyce Meyer, a língua difamadora, ela deixa o versículo de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E Joyce Meyer, sobre esse versículo, vai dizer: observe que a segunda parte de Provérbios 18, 21 diz que comeremos do fruto da nossa língua. Isso lembra o princípio espiritual de que colhemos aquilo que plantamos, certo? Se semearmos para a carne, da carne ceifaremos ruína, decadência, destruição. Mas, ao semearmos para o Espírito, do Espírito ceifaremos vida, saúde e abundância. Sabia que você tem o poder de fazer alguma coisa para o seu futuro? Esse poder está bem debaixo do seu nariz. Recentemente estava lendo um livrinho, vai dizer a autora Joyce Meyer, estava lendo um livrinho sobre como nesse dia e nessa hora Deus está procurando por águias que voem alto, homens e mulheres íntegros, que tomarão posição, manterão suas palavras, honrarão seus compromissos e viverão em santidade. O livro dizia: e é terrivelmente difícil ser uma águia
que voe alto quando você está rodeado por tantos urubus. Às vezes, é difícil manter o controle da língua ser positivo, louvar, glorificar ao Senhor, quando ao redor de nós todos preferem ceder à murmuração, a queixas, fofocas e todos os tipos de negativismo. Você está usando a sua língua para exortar e edificar ou para desencorajar e destruir? Você a usa para edificar a si mesmo e aos outros ou para destruir a si mesmo e aos outros? Você tem alguma ideia do quanto as palavras da sua boca são importantes? Como já enfatizamos, se há uma área na qual precisamos exercer disciplina e equilíbrio próprio, é na escolha das nossas palavras. Compartilhei com você como o Senhor, Joyce Meyer vai dizer, né? Aqui, compartilhei com você como o Senhor uma vez me disse que o meu pior problema era que eu falava demais. O que dizia não era ruim, era só tagarelice. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que falamos demais, que falarmos demais, vamos ter problemas. Lá em Eclesiastes, capítulo 5 e versículo de 1 a 7. E o que tenho aprendido em meus anos de ministério, vai dizer ainda Joyce Meyer, se falar demais, fico desconfortável e perco a minha paz. E não por falar alguma coisa má, mas simplesmente porque preciso ficar mais quieta e ouvir mais. Isaías capítulo 50, versículo 4, vai dizer: o servo do Senhor diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me ouvindo para que eu ouça como os eruditos. E Joyce Meyer diz: precisamos ser treinados a manter os ouvidos afinados com Deus. Também precisamos ser como Tiago nos orienta, prontos para ouvir e tardio para falar. Tiago capítulo 1, versículo 19. O que você acha que aconteceria se pensássemos antes de falar? Muitas coisas nós não diríamos, né? Será que evitaríamos falar o que não devíamos? Com toda certeza. O profeta diz que o Senhor lhe deu língua de eruditos. Em um aprendiz, alguém a quem é ensinado para que ele soubesse como dizer boa palavra ao cansado. Você vê pessoas cansadas de no corpo de Cristo? Sim, o mundo tem problemas sérios, mas também há muitos que são nascidos de novo, cheios do Espírito Santo de Deus, mas que estão necessitados. Como uma ministra, não vejo a alegria que deveria estar em evidência no povo de Deus. De acordo com a Bíblia, a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Números, capítulo 8, versículo 10. A alegria não é encontrada
não é encontrada na circunstância, ela é encontrada em Cristo. O ministério das eras que habita em nós. Você e eu estamos aprendendo a encontrar alegria somente em Cristo. Enquanto estivermos no processo, falar palavras no tempo devido nos impedirá de enfraquecer. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Tiago capítulo 3, versículo de 8 a 10. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau, incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Estamos aqui, estudando Joyce Meyer, eu e minha boca grande, falando hoje sobre a língua difamadora. E dando aqui continuidade. Durante os anos de minha vida, vai dizer Joyce Meyer, de ministério, aprendi muito sobre fofoca, julgamento, crítica, sobre achar falhas nos outros e não achar em mim. Tenho aprendido que essas coisas desagradam a Deus. Incomoda a Ele o fato de que, com a mesma boca que usamos para glorificá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, usamos para amaldiçoar e condenar o nosso semelhante, feito à imagem de Deus, assim como nós. Isso não é fácil de dizer, não é? Você sabe por quê? Por causa do orgulho. Orgulho é uma atitude do qual pensamos que estamos limpos. E se as pessoas não estão de acordo, achamos que devem haver alguma coisa errada com elas. Nunca colocamos a culpa em mim, não, eu errei. Mas sempre quando somos orgulhosos, a culpa nunca é nossa, sempre é do próximo. A Bíblia diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, não aos olhos de Deus, aos seus olhos. Provérbios capítulo 16 e versículo 2. Seria bom se pudéssemos escolher 3 ou 4 amigos, sentar com eles várias vezes ao ano e perguntar: como você me vê? Porque nos vemos muito diferente da maneira como os outros nos veem. Acho que um dos maiores fatores que podemos fazer a Deus e a nós mesmos é entender que temos muito de caminhar a fim de nos tornarmos perfeitos. Bem, não há nada errado em ser imperfeito, se tivermos um coração perfeito em relação a Deus. O Senhor olha o nosso coração e nos considera perfeito enquanto buscamos o caminho da perfeição. Se fôssemos tão humildes a ponto de nos ver como realmente somos, não seríamos tão rápidos, não sairíamos tão rápidos em criticar e espalhar fofoca e críticas e difamações contra ninguém. Vamos falar sobre espalhando difamação. Joyce Meyer vai dizer, no dicionário grego, encontrei uma definição da palavra difamação. Aqueles que são culpados
por julgar os outros e espalhar críticas. Depois de ler essa definição, comecei a pensar sobre a palavra espalhar. Espalhar não significa sair e contar alguma coisa a outras 10 pessoas. Algumas coisas podem ser espalhadas apenas por uma pessoa. Uma vez, passei por uma experiência em que tive de superar a fofoca e a mania de levar rumores para outras pessoas. Compartilhava confidências com meu marido, vai dizer Joyce Meyer. E embora soubesse que David não passaria adiante o que eu conversava, dei-me conta de que, expondo para ele essa história, verdadeira ou não, eu estava correndo o risco de envenenar o espírito dele, porque ele não tinha a mesma visão que eu. E a situação tinha sido confiada a mim e não a ele. Você sabia que quando ouvimos algo sobre outra pessoa, mesmo que não acreditemos naquilo, isso contamina o nosso espírito? Da próxima vez que nos encontrarmos, vamos olhá-la do jeito diferente, porque somos espíritos, e esse espírito, por conta daquele boato, daquele comentário, foi contaminado. De acordo com Webster, a palavra difamar é derivada da palavra do latim escândalo, que significa escândalo, que por sua vez é derivada da palavra grega escândalon, que significa armadilha. A palavra grega traduziu difamadores na versão King James de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, como diálogos que Strong define como um maledicente, especialmente Satanás, o falso acusador, o diabo, o difamador. Como constatei, o dicionário grego declara Joyce Meyer que essa palavra é um objetivo que significa difamador, que acusa falsamente. Sua forma no substantivo é traduzida como difamadores, quando se refere àqueles que julgam o comportamento e a conduta dos outros e espalha também suas insinuações e críticas, principalmente dentro da igreja. Para mais informações, veja acusador, o diabo. A palavra traduzida como diabo em português é exatamente a mesma palavra grega diabolos, que significa um acusador, um difamador. Você sabia disso? Que a palavra diabo significa, traduzido por português, como um acusador e um difamador. Você percebe que isso significa? Significa que quando difamamos alguém ou acusamos outra pessoa falsamente, estamos permitindo que o diabo use a nossa boca. Como Tiago nos diz, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 10. Agora, por favor, compreenda. Não estou trazendo esta mensagem porque não tenho problema nesta área.
diz Joyce Meyer. Eu tenho. Por isso, se você também tem, não se sinta culpado. A razão para que o Senhor revele essa mensagem para você agora é porque deseja fazer alguma coisa boa na sua vida, mas a língua está impedindo, está afetando a sua unção. Muitos de nós, provavelmente, recebemos revelação para não julgar os outros ou falar asperamente. Embora rispidez não signifique exatamente difamar, essa palavra tem o mesmo peso. Se tenho a oportunidade de encorajá-lo, vai dizer Joyce Meyer, de ajudá-lo, de fazer você se sentir bem, fazer com que creia que consegue, mas escolho desencorajá-lo, destruí-lo, fazer você se sentir miserável, fazer você se sentir mal, levá-lo a querer desistir. Então, há algo errado com a minha língua. Há muitas pessoas no corpo de Cristo que usam a língua para propósitos errados, para maldizer e criticar, humilhar, desencorajar os outros. Preocupa-me, diz Joyce Meyer, preocupa-me ver tantas pessoas que vão até o altar para buscar conforto e libertação por terem sido feridas por outros 10, 15 ou até 20 anos atrás. Com muita frequência, não conseguem tomar posse das coisas boas de Deus porque alguém as feriu, ou mesmo quebrantou o seu espírito, fazendo com que elas ficassem com uma imagem inadequada. Às vezes, estão tão deprimidas e desesperadas que não conseguem superar suas condições. Você não faz ideia do quanto me dói ver pessoas que mal conseguem ficar de pé para se aproximar e conversar com alguém que tem autoridade espiritual como eu, diz Joyce Meyer, simplesmente por causa da maneira como foram tratadas no passado por uma suposta autoridade espiritual. Geralmente, por alguém de dentro da igreja e do altar. Meu irmão, minha irmã, não é conveniente que as coisas sejam assim. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Pais, não irriteis os seus filhos, para que não fiquem desanimados. Joyce Meyer vai dizer que eu fiz isso com meu filho mais velho. Ele era ignorante e não sabia nada. Gostaria de ter criado meus 2 primeiros filhos tão corretamente como criei meus 2 últimos, diz a autora Joyce Meyer. Somos produtos do ambiente de onde vivemos. Graças a Deus, Jesus abre aquela porta e podemos ser livres. Ele é o curador dos quebrantados de coração, vai dizer Isaías capítulo 61, versículo 1. A Bíblia diz que ele é tão manso que não esmagará a cana quebrada. Isaías 42, 3. Jesus tem o bálsamo curador para corpos e espíritos quebrados. Jeremias 8, 22 e Malaquias 4, 2. Se você
venha Jesus ferido e machucado, ele o curará, para que vá ele a cura para outras pessoas. Aquele que você feriu, também o perdoarão e receberão a cura. Joyce Meyer continua: hoje, meu filho mais velho trabalha para a vida na palavra. Temos um ótimo relacionamento, nós nos amamos, mas eu o feri, fazendo as mesmas coisas mencionadas nesse versículo. Eu o tinha importunado, incomodado e irritado. Estava constantemente instigando-o, provocando-o, falando sempre as mesmas coisas. Antes que meu filho e eu pudéssemos ser libertos, diz Joyce Meyer, daquela prisão, tive de aprender uma lição contida nessa passagem. Espero que você aprenda mais rapidamente do que eu. Não quebrante o espírito das pessoas. Seja amoroso, seja amorosa. Diz Colossenses capítulo 3, versículo 18 e 19 assim: esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossas esposas, né? E não as trateis com amargura. Nessa passagem, vemos como maridos e esposas devem tratar e considerar uns aos outros no Senhor, certo? As esposas devem ser submissas aos maridos. Hoje eu sei que ninguém quer se submeter a ninguém. Isso faz parte da nossa natureza, mas também faz parte do nosso chamado em Cristo Jesus. Sujeitai-vos uns aos outros no amor a Cristo. O Messias ungido vai dizer Efésios capítulo 5, versículo 21. Da mesma forma, os maridos devem ser amorosos, devem ser solidários. Ser solidário não significa que o marido vá sentir pena da esposa. Significa que deve ter consideração por ela, não sendo áspero, indelicado ou amargo. Então, vemos aqui um relacionamento recíproco. A esposa se submete ao marido e ela se torna amorosa e ele se torna amoroso com ele. O marido, por sua vez, ama a esposa e a considera. Eles aprendem a tratar e a falar um dos outros com amor, dignidade e respeito. Compreendi, de Joyce Meyer, que Deus queria que eu fosse amorosa com meu marido, mas não sabia como e resisti. Durante a semana toda, ele continuou repetindo: seja amorosa, seja amorosa, seja amorosa. Mas eu não conseguia entender, diz Joyce Meyer. Quase no fim da semana, uma senhora me deu uma pulseira com as letras K, U, I, P e O gravada. Repito, K, U, I, P e O. Gravadas na pulseira. Eu disse: puxa, percebi então que Deus quis mostrar-me o que esteve falando comigo a semana inteira. O presente foi uma forte confirmação. Se há algo que aprendi de Deus, é que Ele não desiste. Ele é mais determinado do que qualquer um que conheço. De repente entendi que no seu tempo perfeito, Deus estava me libertando da aspereza. O Senhor continuou transmitindo a mensagem: seja amorosa, de maneira incomum.
O bracelete era tão apertado que, ao colocá-lo no pulso, não consegui tirá-lo mais. Tive que usar sabonete e creme e deu muito trabalho para tirá-lo. Em 1 ano e meio, só tirei 2 vezes. Assim, durante anos, carreguei o sinal de Deus em mim, dia e noite, amorosa. Essa palavra pode não ser a mais apropriada, mas nessa passagem é exatamente o que Deus está dizendo aos presentes: sejam amorosos. Se você quiser ser amoroso, seja amoroso. Se você quiser ter amizades amorosas, sejam também amorosos. Experimente, funciona. No começo, eu não sabia como ser amorosa, vai dizer Joyce Meyer. Ainda estou aprendendo, mas estou muito melhor. Apenas seja doce, carinhosa, agradável e incentivadora. Provérbios capítulo 18, versículo 14 diz: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o poderá suportar? Você compreende o que diz esse versículo? Diz que independente do que acontece na vida de uma pessoa, ela pode suportar se tiver o espírito forte para sustentá-lo nos momentos difíceis. Se o espírito dela, entretanto, estiver fraco ou ferido, vai ter dificuldade para suportar qualquer coisa. Sabe o que há de errado com muitas pessoas no corpo de Cristo hoje? É porque parece que não consegue lidar com os seus problemas. E é porque são fracas de espírito. A Bíblia diz que devemos suportar as debilidades dos fracos. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 1. Não é acusá-los, condená-los, é suportar. Devemos exortá-los e ampará-los, vai dizer 1 Tessalonicenses 5,14. Vemos também em Romanos 12, 8, que um dos ministérios para a igreja é o de exortar. Exortadores são fáceis de reconhecer, porque quando estamos perto deles, nos fazem sentir melhores. Pelas palavras que dizem e por suas atitudes. Exortação que nos faz mal não é de Deus. Parecer que lhe é natural levantar, encorajar e fortalecer os outros com sua presença e personalidade. Podemos não estar na posição de exortadores, mas podemos incentivar, podemos exortar, podemos construir, edificar, levantar e transmitir vida. Podemos nos recusar de ser maldizentes, podemos nos recusar de fazer o trabalho sujo do diabo com a nossa língua. Reinemo-nos no Senhor. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6 diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou em quem? No Senhor. Você pode estar pensando: bem, Joyce, esta é uma boa mensagem, mas a verdade é que eu preciso de alguém para me reanimar. Deixe-me dizer-lhe o que fazer nessa situação. Eu sei porque já estive muitas vezes nela.
em meu ministério, costumava ficar tão desencorajada, deprimida, que só queria desistir, só queria parar. Parecia que não havia ninguém para me reanimar. Fiquei tão estressada fiquei tão estressada em em tentar fazer tudo perfeito, trabalho árduo, viagem cansativa. Naquele tempo, eu ainda criava filhos, lançava a base para um novo ministério, tomava incontáveis decisões. Estava ficando física, mental e emocionalmente esgotada. Sentia que necessitava de incentivo, mas nem sempre havia isso para mim. Na verdade, eu ficava com raiva, porque não havia ninguém para me incentivar. Pensava em tudo que fazia pelos outros e o pouco que eles faziam por mim, ou quando fazia, era desestimulador. Sabe o que esse tipo de pensamento faz? Enche a nossa alma de amargura, ressentimentos. Não é a reação que o Senhor quer que tenhamos. Deus quer que nós achemos a Ele e encontremos força e encorajamento nele. Finalmente aprendi que, em vez de ficar com raiva, amarga, ressentida, deveria lutar e buscar a Deus em uma oração sincera e humilde. As coisas melhorariam muito para mim. Eu dizia: Senhor, preciso ser reanimada. Em uma semana ou duas, Deus providenciava 6 ou 7 pessoas para me reanimar. Eu comecei a receber cartões, presentes e flores. Parecia que chovia de gente ao meu redor com palavras de gestos de ânimo. Mas toda vez que me permitia ficar ressentida e começava a murmurar sobre falta de incentivo, as coisas pioravam. No momento, você pode sentir que ninguém se importa com você, que ninguém a valoriza. Talvez seja porque as pessoas são tão egocêntricas que não sabem valorizar ninguém, ou talvez não compreendam a sua necessidade. Se você se tornar amarga e ressentidas, elas nunca aprenderão e você nunca receberá delas o que mais deseja. Na verdade, sua amargura e ressentimento pode destruir você, mas se você levar seu fardo ao Senhor, Ele o ouvirá e o ajudará. Deus tem milhares de exortadores no corpo de Cristo. Ele enviará pessoas para levantar e reanimar e edificar você. Primeiro ore, depois plante. Não fique sentado esperando alguém encorajar você. Não se recuse a encorajar os outros só porque você mesmo não está sendo encorajado. Não espere que venham até você. Vá você até eles. Lembre-se da regra espiritual. É você colhe aquilo que semeia. No momento que você pode plantar, colhendo o fruto de sementes que semeou no passado, por recusar-se a encorajar os outros, mas isso pode mudar. Mãos à obra, semeie sua nova safra. Comece a ser um abençoador, incentivador e exortador. E para encerrar, língua difamadora ou língua tranquilizadora. De acordo com a concordância, a palavra grega traduzida como exortar é parakleto, que significa chamar para perto.
Esta está relacionada a Paracletos, traduzida como Consolador. Na versão King James, e é usada para referir-se ao Espírito Santo. Quando chamamos uma pessoa para fortalecê-la e encorajá-la a seguir Jesus, porque Deus é com ele, para fazer grande coisa por intermédio dele, estamos encorajando na exortação. O que acontece? O bálsamo curador de Gileade começa a gotejar na alma ferida. De repente ela começa a pensar: sim, eu creio que posso conseguir. É exatamente isso que o Espírito Santo Consolador faz por nós. Ele vem para nos confortar, encorajar, incentivar a continuar, vem para nos impulsionar. E o que devemos fazer uns pelos outros? O que tudo isso significa? Significa que podemos escolher, podemos abrir a boca e usá-la como diálogo para difamar, acusar, achar falhas nas pessoas, espalhar insinuações, mentiras, críticas, ou podemos usá-la como Paracletos, para encorajar, fortalecer, ajudar, inspirar e consolar as pessoas. Quando abrimos a boca, o que sai pode ser o diabo ou o Espírito Santo. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. E aí? O que vai ser? Próxima aula de Joyce Meyer, o tema é: palavras irritadas e impacientes causam problemas. Repetindo, próxima aula de Joyce Meyer, palavras sobre eu e minha boca grande, palavras irritadas e impacientes causam problemas. Até lá. Deus te abençoe.